No conteúdo de hoje a gente vai melhorar a RX 6600 com BIOS Mod. A RX 6600 é uma placa de vídeo super popular, capaz de rodar até jogos extremamente pesados no Ultra, com uma boa margem de FPS, uma boa resolução, e não tem nenhuma placa de vídeo hoje aqui no Brasil que consiga competir com o custo-benefício que ela tem trazido. Quando a gente coloca na balança a questão do desempenho, garantia, de fato a RX 6600 é a placa de vídeo que disparadamente acaba sendo o maior custo-benefício do momento. E recentemente no canal nós testamos essa versão aqui, que é a versão Falcon da Super Frame, que até rodou tranquilamente todos os jogos, só que essa versão da RX 6600 deixou uma margem para a gente poder melhorar ela, principalmente com a questão do BIOS Mod. Então é por isso que a gente vai modificar ela no conteúdo de hoje. Detalhe, que esse vídeo vai servir para qualquer usuário de RX 6600, mas em especial quem comprou essa placa, eu acredito que vai se beneficiar mais com esse conteúdo. E detalhe que o mesmo processo de modificação que eu vou fazer no conteúdo de hoje pode ser feito na RX 6600M, que é uma placa que nem vende mais, mas algumas pessoas podem ter e se aproveitar do conteúdo. Detalhe que a RX 6600 Falcon, às vezes quando tem promoção, pode ser encontrada a R$ 1.200 no nosso grupo de ofertas. Mas passou desse valor, eu já acho que ela fica um pouco cara. No fim das contas, ela é uma placa de vídeo que apresenta uma excelente temperatura e a performance estável, mas cometeram um grande erro no projeto dela, que é onde eu não consigo, por exemplo, configurar a velocidade da ventoinha para deixar ela mais fria ou para ela fazer menos ruído. E é por isso que eu acredito que se a gente modificar a BIOS dela, que é o arquivo que faz ela funcionar, a gente resolve esse problema. Se eu puder controlar a velocidade das ventoinhas dela manualmente, naturalmente eu consigo fazer uma configuração personalizada para fazer essa placa de vídeo trabalhar ainda mais fria e ser uma placa de vídeo bem melhor, garantindo até uma maior vida útil para ela. Então bora colocar a RX 6600 na nossa máquina e começar o processo. Bom, já estamos na tela do Windows indo direto ao ponto. Vem na página aqui ó, do software oficial da AMD, uticando aqui as configurações, você não vai conseguir o ajuste de controle de fan, né? O controle da ventoinha, ok? Então a gente vai resolver esse problema, né, da placa, modificando ela com BIOS Mod. Detalhe que o BIOS Mod ele pode ser utilizado inclusive até para aumentar a performance da sua placa de vídeo, podendo até transformar uma placa de vídeo um pouco mais obsoleta e uma placa de vídeo mais nova com os arquivos de atualização do BIOS Mod. Por exemplo, se você procurar em fóruns de overclockers, você vai ver gente transformando GTX 1070 em 1080. Claro que tem pessoas que fazem também modificações físicas na placa para permitir o BIOS Mod, mas é um negócio muito interessante, cara, que pode trazer para você uma performance a mais. Porém, vale mencionar que é um procedimento que pode ter riscos, porque a gente vai regravar o arquivo que faz a placa de vídeo funcionar. Então, o que pode acontecer é a gente fazer essa gravação errada e a placa de vídeo não funcionar direito. Nesse caso, costuma ser fácil de reverter, você só vai colocar o backup da BIOS que estava antes na sua placa de vídeo, mas é importante eu falar, né, que se você fizer esse processo, pode dar uma zicazinha. Apesar disso, é um processo muito fácil e rápido de fazer, ainda mais na RX 6600. Então, bora começar o nosso processo. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo um arquivo, tá, que você vai soltar nessa pasta aqui, ó, vai ser uma pastinha, né, que é este computador, disco local C. Vai ser exatamente a pasta escrito RX 6600. Você tem que soltar a pasta aqui para o processo que eu vou ensinar para você funcionar, ok? Senão o código vai dar tudo errado. Então, copiou, já cola aqui para a raiz do disco local C. Fácil, né, galera? Você vai abrir essa pasta e aqui vai ter um monte de coisa, cara, um monte de programa. E a primeira coisa que você vai executar é esse AMDV Flash Win. Não esquece de executar ele como um administrador. Após abrir o programa aqui que você clicou para executar, você vai ver que aqui em cima vai estar escrito RX 6600, que é o nome da placa de vídeo que você quer selecionar, né? Fazer a modificação. Se tiver outra placa de vídeo no seu PC, pode aparecer outra placa aqui, tá? Então seleciona a RX 6600, que é com ela que você quer mexer. Logo aqui na parte de baixo do programa, a gente vai ter a opção aqui de Save, e é ela que a gente quer usar agora. A gente vai clicar em Save, e eu vou criar uma pasta aleatória em qualquer lugar do meu computador que eu saiba aonde esteja, para salvar a BIOS, né, que é o backup da minha BIOS original da RX 6600. Então vou vir aqui, vamos criar uma nova pasta, vamos colocar aqui, ó, backup RX 6600, e aí eu vou salvar o arquivo com o nome de BIOS, beleza? Não muda o nome, coloca arquivo aqui ó, com o nome de BIOS, e vou salvar dentro dessa pasta aqui. O nome da pasta, tanto faz, mas o nome do arquivo, você vai entender por que eu quero ele assim. E daí você vai clicar em Continue, acabou. O arquivo, na hora que a gente for naquela pasta que a gente selecionou, já vai estar aqui dentro, ó, o arquivo bios.rum.
Beleza? Até agora é super tranquilo, né? O que a gente vai fazer agora é voltar no disco local C e abrir a pasta RX6600, que eu falei para vocês colocarem. E aqui dentro dessa pasta tem um documento de texto escrito código para instalar a BIOS. Você vai abrir ele. E aqui, ó, vai ter o passo a passo para você fazer a instalação da BIOS. Daqui a gente vai seguindo aqui o passo a passo. O primeiro passo é abrir o prompt de comando como administrador. Para abrir o prompt de comando, eu vou no menu iniciar, digito a palavra prompt, pode ser pela metade, clico com o botão direito do mouse em cima dele e executo como administrador. Daí eu clico em sim para confirmar. Logo em seguida vai aparecer essa tela. Bom, já deixei o prompt de comando aqui do ladinho da tela, né? E do outro lado do documento de texto, eu alterei aqui que tinha um erro, tá? E a gente vai colar essa sequência de códigos aqui e o negócio vai brilhar, cara, vai funcionar tranquilo. Primeira coisa que eu vou copiar é esse código aqui, ó, o cdc-rx6600. Basicamente ele serve para eu definir o diretório que eu quero carregar ali a minha BIOS. Então, eu vou colar aqui no prompt e ó, beleza, já acessamos o diretório. Logo em seguida, eu vou copiar esse código aqui, o amdbflash-i, e vou colar também aqui no prompt, beleza? Apertar Enter. E daí logo em seguida vão aparecer essas informações aqui, ó, que é o número da BIOS que está na nossa placa de vídeo, né, o tamanho da ROM e, enfim, o código flash. Depois que você apertar Enter, vai aparecer todos esses códigos aqui, tá vendo? E aqui, o que vai acontecer? Se você tiver mais de um adaptador de vídeo no PC, vai aparecer vários. A RX6600 tem o nome aqui, ó, Nave23. Você vai reconhecer ela por esse código aqui, ó, Nave23. Daí o que eu quero que você descubra é o número do adaptador dela. Ou seja, Nave23 está aqui no adapter 0. Esse número aqui é essencial para o processo funcionar, ok? Se tiver mais de uma placa de vídeo e errar o adaptador, o processo dá zebra. E agora que você descobriu aqui que o número do adapter é 0, você vai vir aqui no código que está no documento de texto e onde está essa interrogação em vermelho, você vai colocar o número 0, vai selecionar tudo, copiar e colar agora no prompt de comando e apertar o Enter. Nesse momento, o seu Windows vai forçar a instalação do driver na sua RX6600. Então se certifica de que você fez o processo tudo certinho. Eu vou apertar Enter e olha lá, ele começou a rodar o programa para forçar a instalação da BIOS. Olha lá. Eu vou esperar um pouquinho, nem demorou muito, coisa bem rápida mesmo. Aqui, ó, tá pedindo para reiniciar o sistema. Detalhe, se enquanto eu tô fazendo essa gravação de BIOS, o computador der pau, né, o PC der algum problema, você vai ter que fazer de novo porque vai dar errado, cara. Vai, né, corromper os dados da sua placa. E se caso der algum problema nisso daqui, ó, você precisar de fazer de novo, é muito fácil você resolver o problema. Você vai na pasta aqui que está escrito RX6600 e vai simplesmente pegar o arquivo de BIOS de backup que você salvou, no meu caso tá aqui, né, ó, na pasta backup RX6600, vai copiar ele, voltar aqui para a pasta RX6600, colar e colocar para substituir e fazer o mesmo processo de novo, que daí ele vai colocar a BIOS original. Por isso que eu pedi para vocês não mudarem o nome do arquivo, porque se você mudar o nome de arquivo, não vai funcionar, beleza? Fica a dica. E agora que a questão da BIOS funcionou, né, que eu fiz o BIOS Mod, vamos fechar tudo aqui, não vamos salvar as modificações de nada, e eu vou reiniciar o PC para ver se a BIOS, né, da minha placa de vídeo fez o efeito que eu queria. Bom, agora o PC reiniciou e já é um bom sinal aqui que deu vídeo, está iniciando tudo bonitinho. O que eu quero fazer agora é conferir a versão da BIOS, né, se ela está sendo reconhecida direitinho como uma RX6600, porque se o procedimento tiver dado errado, eu vou refazer com outra BIOS até funcionar, entendeu? Basicamente seria isso. Então vamos executar aqui como administrador o programa Tech Power Up, que é o GPU-Z, que a gente usa para verificar a placa de vídeo. E aqui a gente pode ver, ó, que está escrito Radeon RX6600, tudo bacaninha. Vamos clicar aqui em Lookup. Quando a gente clica em Lookup, aparece essa RX6600 como referência, que era a mesma que estava aparecendo antes, quando a gente clicava anteriormente. Mas se liga só, agora com essa atualização da BIOS, de fato a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Vou abrir aqui o MS Afterburner, que é o programa que eu gosto de utilizar para configurar a velocidade da ventoinha. E aqui eu tenho já a opção ventoinha habilitada. E aqui eu posso fazer o controle automático da ventoinha. Legal, né? Também se eu vier aqui no software da AMD, né, no programa da AMD, além de a gente ter liberado as opções da ventoinha aqui, do controle dela, a gente liberou opções de overclock do próprio aplicativo aqui,
que antes não estava aparecendo. Eu posso fazer overclock, undervoltage, isso graças ao controle. Bom, e o mais legal dessa configuração habilitada eu vou fazer agora. No último teste que a gente fez dessa placa de vídeo, no teste extremo de temperatura, que é o Full Mark GPU, ela atingiu 73 graus e bateu aqui no hotspot 92 graus. Hotspot, se bater 95, 100 graus, já é uma temperatura extrema, né? O hotspot ficou mais próximo ali de extrapolar, mas as duas temperaturas aqui estavam controladas. Porém, apesar das especificações técnicas aqui de temperatura já estarem boas, agora que eu posso modificar a velocidade da ventoinha, eu posso melhorar essas configurações. E é por isso que eu vou executar agora o programa Full Mark GPU 2, aqui como administrador. Fechar a lupa, né, para ela não atrapalhar. A gente vai deixar essa placa de vídeo rodando esse benchmark aqui para ela atingir a temperatura máxima de novo. Vamos ver se ela vai bater, inclusive, a mesma temperatura que ela bateu anteriormente. Pode ser que fique mais fria ou mais quente, só por conta da modificação de BIOS. Depois que a gente atingir aqui a temperatura máxima da placa, a gente vai tentar baixar ainda mais com a configuração da ventoinha. Vamos deixar ela esquentando aqui, ó, até a temperatura estabilizar. E daí a gente volta em 3, 2, 1. Bom, passou-se aqui mais ou menos uns 5 minutos rodando Full Mark, que é um teste de estresse extremo, então só rodo o suficiente para a gente verificar a temperatura mesmo. A gente pode ver aqui, ó, vou dar um zoom no gráfico de linhas, que a temperatura já está estabilizada, a minha câmera está tampando, né? Olha só, a gente consegue ver aqui que as linhas estão retas, o que indica uma estabilização. E aqui a gente vê que a temperatura está entre 73, 74, 72 graus e oscilando, a temperatura da placa em si. Então a gente ganhou meio grau, aí, 1 grau de temperatura. Enquanto isso, o hotspot ele ficou mais frio, cara. Ele tá 90, 91, com algumas breves oscilações, né? Ele vai ficar oscilando aqui, né, para sempre, agora que a temperatura estabilizou. Então, olha, só da gente trocar a BIOS aqui, a gente já melhorou a temperatura do hotspot, já foi um avanço, mas a gente consegue melhorar mais, né, mexendo na curva da ventoinha. Só que em troca disso, a gente vai ganhar um pouco mais de ruído. E para mexer, eu vou aqui no MSI Afterburner, que é um programa que funciona com qualquer placa de vídeo. Você pode baixar procurando no Google facilmente. Tem vídeo aqui ensinando a configurar e tudo mais também. Eu vou vir aqui em ventoinha e vou colocar aqui, né, habilitar o perfil para controle automático da ventoinha. Como ela está batendo lá seus 73 graus, né, mais ou menos aqui, então eu quero que quando a placa de vídeo chegue nos 75 graus, né, a gente vê aqui a barra de baixo, a barra de temperatura, aqui a barra de velocidade. Quando ela estiver nos 75 graus, eu quero que a ventoinha esteja rodando a 100% da capacidade. Isso aqui vai fazer ela ficar bem mais fria, né? E aqui eu posso fazer no ajuste, né? Quando ela tiver a 4 graus, a ventoinha vai estar rodando aí a 34%, por exemplo. Eu posso fazendo ajustes para controlar o ruído também da placa, né? Então vou deixar mais ou menos em linha reta aqui o gráfico, aí você que vai configurar, se você for fazer na sua placa. Vou clicar em aplicar, automaticamente a placa já vai ficar mais barulhenta. Dá para escutar o barulho no microfone aqui, eu acho. Mas em compensação, olha só o que a gente começa a ver, ó, tá aqui 72 graus. Se a gente olhar o gráfico aqui embaixo, automaticamente a gente já vai ver as linhas descendo até a temperatura cair e atingir um novo patamar de estabilidade. Olha só, a gente vê aqui todas as temperaturas descendo. Eu vou pausar o vídeo de novo até ela estabilizar. Bom, já se passou um tempo aqui, a temperatura estabilizou em 63 graus na GPU Temp e 78 graus no hotspot. Ambas temperaturas extremamente frias. E, cara, a gente tem aqui um ruído um pouco maior da placa, porque a ventoinha girando mais rápido faz mais barulho. Ela tá rodando em cerca de 95% da capacidade dela. Então, de certa forma, a gente melhorou a placa de vídeo de uma forma bem considerável, apenas com uma pequena modificação de BIOS, né? Inclusive, a gente alterou até a parte física dela, né? Podendo controlar a ventoinha. E olha só que legal, a gente pode ver aqui a linha do gráfico aqui embaixo, olha só como que ela caiu, muito bacana, né? Ah, vamos supor que eu achei que ficou fazendo barulho demais. Poxa, eu posso colocar aqui, ó, para quando tiver 80%, né, 80 graus, na verdade, a ventoinha ficar 100%. Eu posso fazer um ajuste, né, de acordo com o ruído e a questão da placa de vídeo, né? Ó, se eu fizer isso aqui, o ruído já fica muito baixo, né? Já melhora bastante. Só que a gente vê um pouquinho a temperatura já oscilando para cima. Só para a gente conferir aqui a cerejinha do bolo que deu tudo certo, vamos colocar aqui o Cyberpunk 2077 no Ultra. Vou deixar o Fidelity FX Super Resolution ligado. Deixar no modo automático mesmo, tá bom? Ele é um jogo pesado, por isso a gente vai deixar em Full HD, 1920 por 1080p. E agora vamos ver aqui como que ela vai se comportar na gameplay, né? A gente também tem que ver se a placa vai ficar
estável. E ó, tamo aqui, cara, pô, já tô vendo que tá bem suave. Vamos colocar aqui na tela, né, a performance da placa. A gente tem aqui uns 95, 96 FPS jogando Cyberpunk no Ultra. A temperatura da placa de vídeo, cara, tá excepcional, a mais ou menos ali uns 56 graus em game. Ela, obviamente, que não está usando 100% da ventoinha. E a gente realmente acabou melhorando de uma forma bem legal essa placa, né? Uma coisa que eu esqueci de fazer aqui, que eu poderia ter feito para testar melhor a placa, seria analisar principalmente a questão da performance dela em jogos. O quanto, por exemplo, isso poderia alterar. Se eu ia ganhar performance, se eu ia perder e coisa do tipo, tá? Porque eu alterando a BIOS, eu posso ter uma variação também no FPS que eu ganho, né? Ou o FPS que eu perco ali. Então, às vezes, eu posso melhorar de um lado e perder do outro. Mas ainda assim, mesmo que tenha causado alguma perca de performance, algo assim, eu prefiro utilizar a BIOS assim, tendo controle total da placa de vídeo, né, meus amigos? Basicamente, é esse o conteúdo de hoje. Espero que ele tenha sido útil para você. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. Tamo junto.